Sob a proteção de Deus, está aberta a presente sessão. Solicito ao deputado José Ramalho que secretaria a sessão, fazendo a chamada dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Daniel Marques de Planaltina, presente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Tem certeza? Deputado João de Deus, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Vasni Derrore, ausente. Deputado Xavier, ausente. Encontram-se 9 deputados presentes, há quórum para deliberação, e nós gostaríamos de saudar os alunos do Centro de Ensino Especial de Braslândia, Senebras, acompanhados dos professoras Eva Aparecida da Silva Lima, Francisca Eliane Barbosa Moura, Lucilene Espínola dos Santos Bispo e Silvane de Abreu Sobrinho. Bem-vindo à Câmara Legislativa, espero que vocês se agradem de ver os trabalhos desta casa. Além do mais, presidente, pela ordem aqui ainda na mesa. Pela ordem, em caso excepcional, do microfone aqui da mesa ao deputado José Ramalho. Presidente, além desses alunos estar efetuando esse programa do cidadão, eu quero aqui externar a minha gratidão às professoras, aos alunos, além do mais, que é da minha querida Braslândia. Muito bem. Gostaria de solicitar ao secretário que lesse os expedientes sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Daniel Marques dispõe sobre a criação do Parque Ecológico dos Piquezeiros na região administrativa de Planaltina, RA Sexta e da outras providências. Projeto de lei do deputado César Lacerda dispõe sobre a destinação das áreas que especifica na cidade satélite do Gama e da outras providências. Projeto de lei do deputado César Lacerda estabelece normas para a realização de concurso público no âmbito da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, visando o preenchimento dos cargos ocupados por empregados contratados sob a forma de convênios e da outras providências. Projeto de lei do deputado Vasni Derrore autoriza o Poder Executivo a estabelecer teto para a cobrança de multa pelo pagamento em atraso das tarifas dos serviços públicos. Moção do deputado Daniel Marques reivindica a providência à Secretaria de Obras do Distrito Federal
no sentido de construir a cobertura da Feira do Atacado na Ceilândia, RA9. Moção do deputado Asnildo Roure. Solicita que o Poder Executivo considere a possibilidade de nomear para a categoria funcional de agente de polícia candidatos aprovados no concurso público para papiloscopista da carreira policial civil. Moção do deputado Asnildo Roure. Presta voto de louvor ao cidadão Antônio Batista Filho pelo atendimento prestado a doentes crônicos desvalidos quando obtém alta nos hospitais. Moção do deputado Asnildo Roure. Parabeniza a equipe médica do Hospital Regional da Asa Norte, Agarram, pela realização de mutirão para operar pacientes com catarata. Moção da deputada Maninha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do DF a execução do enquadramento dos corpos d'água do território do DF. Copos de água, é copo de água. É para tombar os copos de água lá de Brasília. Requerimento da deputada Maria José Maninha. Requer a retirada do projeto de lei 1594/96. Mas já... Daniel, vai no microfone lá que eu vou fazer. Vai no microfone que eu vou fazer o negócio das atas e você pede a dispensa da leitura. Ata da 72ª sessão ordinária em 29 de maio de 1996. Ata da 73ª sessão ordinária em 30 de maio de 96. Ata da 64ª sessão ordinária em 3 de junho de 96. Ata da 65ª sessão ordinária em 4 de junho de 96. Ata da 66ª sessão ordinária em 5 de junho de 96. Ata da 28ª sessão extraordinária em 28 de maio de 96. Ata da 29ª sessão extraordinária em 28 de maio de 96. Ata da 30ª sessão extraordinária em 28 de maio de 96. Ata da 31ª sessão extraordinária em 28 de maio de 96. Daniel. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Dispensa da leitura das atas referidas pelo secretário. Deferido a solicitação do deputado Daniel Marques, as atas são dadas como lida e assinada. Indicação, e aprovada. Indicação do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do DF a construção de um centro educacional em Samambaia. Moção do deputado Edmar Pirineus. Reivindica do governo do DF providência para o funcionamento 24 horas dos postos de saúde na cidade satélite do DF. Moção do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao GDF a implantação de uma parada de ônibus com abrigo de passageiro em frente ao conjunto 72 da QNO 18 da Ceilândia. Moção do deputado Edmar Pirineus. Reivindica ao governo do DF providência junto à Companhia de Água e Esgoto de Brasília, CAESB, Companhia Energética de Brasília, SEB, para a divulgação da Lei 1066/96. Ofício do presidente. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho. Dispõe sobre a participação dos servidores da rede pública de ensino do DF no projeto habitacional que mencione e dá outras providências. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita ao governo do DF que envie esforços com vistas à implantação de iluminação na quadra poliesportiva da área especial lote PRA4, Planaltina. É só, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Convido a deputada Lúcia Carvalho para usar a palavra. Na mesma oportunidade que convido a deputada Lúcia Carvalho para usar a palavra. Senhores parlamentares, companheiros servidores desta casa, eu queria, em primeiro lugar, fazer uma saudação aos alunos do CAIC de Braslândia e seus professores aqui presentes. Dizer que vocês aqui hoje enobrecem a nossa casa e participam do projeto Cidadão do Futuro, que tem trabalhado aqui nesta casa para conhecer o que faz um deputado distrital. Então, minha saudação a vocês, que vocês tenham um dia, uma manhã bastante produtiva. Mas eu queria, em primeiro lugar, fazer aqui um registro, hoje, antes de todos os parlamentares, daquilo que é o maior orgulho do nosso governo, que é o orçamento participativo. Nós queremos entregar, inclusive, em nome aqui do governo, a cada um de vocês,
o jornal que traz todas as obras que foram decididas pelo orçamento participativo e que estão sendo realizadas. A gente gostaria de dizer que o processo orçamento participativo, ele é inédito no Estado, porque o Distrito Federal é considerado uma unidade com status equivalente ao Estado. Nós temos a experiência em Porto Alegre. No entanto, no Distrito Federal, com características de Estado, é a primeira experiência e que, em relação ao ano passado, nós aumentamos. Neste ano, 32.556 pessoas se envolveram no orçamento participativo. Isso significou um aumento de 52,8% de participação em relação ao ano passado, quando nós tivemos 19.863 moradores envolvidos e mobilizados no processo. O número de delegados aumentou de 1.463 para 2.776. E os conselheiros passaram de 57 para 86. Portanto, parabéns ao Governo Democrático Popular e à população que vem respondendo e fiscalizando o orçamento que esta Casa, de uma forma nobre, não alterou no ano de 96, no que tange a área do orçamento participativo, ou seja, aquilo que os conselheiros definiram. O deputado Daniel Marques está dizendo que o governo itinerante já existia. Nós temos feito o governo nas ruas, que é diferente, deputado Daniel Marques, do orçamento participativo. O orçamento participativo só existiu até hoje em Porto Alegre, no seu 9º ano de realização. No Distrito Federal, no 2º, mostra a vitalidade de um processo que é de apropriação da população. Isso que é importante e que eu queria registrar como uma das boas iniciativas do nosso governo. A gente faz a avaliação que existem pontos que devem ser ainda abordados com maior profundidade, mas o orçamento participativo, ele tem sido para todos nós orgulho, inclusive elogio já em conselhos internacionais como o Conselho da ONU. Portanto, como um processo que vem sendo elogiado no mundo, que a gente não poderia deixar de destacar hoje aqui nesta sessão. Gostaríamos de registrar com muita honra a presença também na galeria dos alunos do CAIC de Braslândia, acompanhado dos professores André e Robson. Muito obrigado pela presença de vocês nessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com o deputado Daniel Marques. Olha, eu gostaria de dizer e chamar a atenção aqui o caso do orçamento participativo, em que nós aqui votamos uma emenda, uma suplementação orçamentária, deputada Lúcia Carvalho, em que, inclusive, cortava o orçamento participativo, que eu fiz uma emenda modificativa e foi cortado na última suplementação aqui. Portanto, tem que ter muito cuidado com isso, porque fala que é participativo, que é o caso da barragem do Piripau, que vai abastecer Sobradinho e Planaltina. 7 milhões foram cortados do orçamento na última suplementação orçamentária. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem com a deputada Lúcia Carvalho. Eu me esqueci no meu discurso de deixar registrado oficialmente a relação de obras aprovadas em 85 pelo orçamento participativo para serem realizadas, em 95, para serem realizadas em 96, por cidade satélite, valor e onde está sendo realizado, para que todos os deputados possam fazer essa fiscalização. Tá, obrigado, muito obrigado, deputada. O deputado César Lacerda, que ele está fora. Passo a palavra em comunicado de líderes ao deputado César Lacerda. Antes, porém, em homenagem à nossa cidade de Braslândia, eu transfiro a presidência ao deputado Edmar Pirineus para que a mesa fique presidida e secretariada pelos deputados de Braslândia. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, hoje nós temos aqui 2 deputados muito felizes, que é o deputado Zé Ramalho e o deputado Edmar Pirineus, porque vêm aqui os seus conterrâneos, seus amigos, filhos de amigos, que são os alunos que farão a sessão simulada e que pertencem ao Centro de Ensino Especial de Braslândia, o Senebras. Além dos professores já citados, também a professora Francisca, professora Eva, professora Silvane, Luciene, e também está aqui o CAIC de Braslândia,
É muito importante isso para nós. Senhores presidentes, nobres colegas, é com tristeza que nós temos visto no Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, manchete divulgando aumento de índice de desemprego no Distrito Federal. Nesse ponto, senhor presidente, preocupa-me também a questão dos servidores conveniados da Nova Cap. São mais de 8 mil trabalhadores que estão com o sustento de suas famílias ameaçado. E o que é pior, estão correndo o risco de engrossarem as fileiras do desemprego no Distrito Federal. Sei, senhor presidente, que esta não é uma preocupação só minha, mas de toda esta casa, de todos os deputados. Existe, por exemplo, o projeto do nobre deputado Renato Rainha, que autoriza o GDF a realizar concurso com a finalidade de regularizar a situação dos senhores conveniados. Preocupado com a forma que será realizado este concurso, estou apresentando hoje, para apreciação dessa casa, projeto de lei que estabelecendo critérios para a realização do mesmo. Nosso objetivo é poder valorizar a experiência daqueles trabalhadores que com competência vêm exercendo seus cargos. Sabemos que grande parte dos trabalhadores são pessoas de pouca escolaridade, não sabendo sequer ler e nem escrever. Daí a grande dificuldade de participarem de concurso onde a avaliação fosse exclusivamente sobre teóricas. Verificamos junto à Nova Cap que para os cargos de nível básico, onde estão concentrados a grande maioria dos conveniados, o importante é a experiência, conforme, inclusive, consta no plano de cargos e salários da empresa. Diante disso, senhor presidente, o projeto que ora apresento propõe a realização de prova escrita para os níveis médio e superior. Para o nível básico, aqueles trabalhadores mais humildes propõem a realização de prova prática, que será aplicada por comissão paritária, com a participação da Associação dos Conveniados, do Sindicato dos Servidores Públicos e membros do GDF. Mais ainda, procura, através da prova de títulos, valorizar aqueles que detêm experiência, principalmente o que dedicaram anos de suas vidas na construção da história da Nova Cap. Esse é o ovo de Colombo, é o que vai resolver o problema dos conveniados. E eu queria dar um recado a vocês, professores e alunos de Braslândia. O sorriso do Edmar Pirineus e de José Ramalho é a nossa mensagem de muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Dando prosseguimento, comunicado de líder, convido a deputada Maninha, líder do PT, falará o vice-líder, o Asni Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de saudar os estudantes, essa geração do futuro da nossa cidade, do CAIC de Braslândia, como também as professoras que têm disposto a trabalhar na construção da cidadania dos estudantes, já desde o seu início, bem como saudar os delegados que aqui estão na procura de uma solução para o problema que foi desenvolvido e que os trouxe sérios prejuízos para a carreira dos delegados do Distrito Federal. Senhor presidente, senhores deputados, eu assumo a tribuna pela liderança do Partido dos Trabalhadores para traçar rapidamente a proposta que a comissão de parlamentares, deputado Daniel Marques, deputado Tadeu Filipelli e a minha pessoa, quando nós estivemos no Fibral, numa reunião com empresários do setor de frigoríficos, como também representantes da própria Fibra. Esta discussão culminou com
com entendimento coordenado pela assessoria da própria Fibra, aonde está sendo encaminhado o projeto de lei que procura equacionar a questão tributária com uma forma de solucionar e reabrir estes frigoríficos que no Distrito Federal vem sendo fechado. Eu gostaria de chamar a atenção para os senhores deputados que o frigorífico Fibral, na região de Sobradinho, na região rural de Sobradinho, já chegou a empregar quase 500 trabalhadores. E o Friboi, na região de Planaltina, também já chegou a contratar aproximadamente 300 trabalhadores. Ambos frigoríficos já estão fechados, além de prejudicar o próprio abastecimento de carne no Distrito Federal, entrega o mercado de carnes praticamente ao abastecimento vindo do produto, o produto vindo da região de Goiás, sobretudo, e de Minas Gerais. Mas, senhor presidente, a portaria 304 do Ministério da Agricultura, que dispõe da nova metodologia da comercialização de carne no país, além de ser uma carne cifada, é uma carne que tem de ser devidamente embalada para evitar, evitar prejuízos para o cidadão, na medida que muitas delas não estão devidamente credenciadas. A proposta apresentada por essa comissão de parlamentares, senhor presidente, eu vejo como uma forma bastante promissora, que esta casa apresenta-se no cenário do Distrito Federal com tentativas objetivas de resolver problemas muito concretos. Esses frigoríficos que foram fechados no início do ano, conclua, deputado. Hoje, se nós tivermos esse projeto, eu vou pedir um pouquinho mais de tempo, só para me explicar rapidamente o projeto. Se nós tivermos esse projeto votado rapidamente nesta casa, nós temos o entendimento que esses frigoríficos poderão ser reabertos imediatamente. E até adotando aqui um artigo do deputado Luiz Estevão no Jornal de Brasília sobre criação de emprego, e que é uma luta que todos os parlamentares vêm desenvolvendo, eu creio que é uma medida bem objetiva, concreta, de visão política dessa casa no equacionamento de problemas muito concretos. Qual é o mérito da matéria? O mérito da matéria é apresentar o incremento no ICMS da carne e, ao mesmo tempo, o estorno de 5%, o que daria uma alíquota efetiva de 7%. Além disso, reduz, sobretudo para a saída do produto, reduzir a alíquota de ICMS para os subprodutos do boi, ou seja, o couro, o chifre, os ossos, etc., que são subprodutos altamente valorizados no mercado e que não são industrializados no Distrito Federal, requer a sua saída para outros estados que utilizam esses subprodutos no processo da industrialização. Portanto, senhor presidente, eu creio que a aprovação desse projeto de lei por esta casa, ela vai proporcionar uma visão concreta de como esta casa pode contribuir na redução do desemprego na nossa cidade. Além de demonstrar que os partidos políticos têm as suas divergências no campo ideológico, no campo de entendimento dos problemas, mas que muitas vezes podem sentar, equacionar e trazer soluções para a nossa cidade. É uma demonstração de maturidade política, é uma demonstração de visão e é uma demonstração de entendimento maior da coisa pública acima das nossas divergências. Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, comunicado de líderes, convido o deputado Renato Rainha. Muito bem. Senhor presidente, nobres deputados, nobres deputadas, primeiramente gostaria de registrar que ocorreu recentemente, no dia 26 de maio, o primeiro seminário itinerante da área Brasília, segunda edição da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Igreja Brasília, sendo que eu tive a honra de ter sido convidado para proferir uma palestra, principalmente para jovens messiânicos da região de Brasília e de Goiânia, sobre o tema o malefício e o perigo das drogas, como fazer para prevenir o uso. E eu fiquei maravilhado com a organização
daquele seminário, com alto nível das palestras realizadas, com alto nível do culto, o respeito que ali se demonstrou às coisas sagradas e ao cidadão. Por isso, eu gostaria de parabenizar aqui dessa tribuna o reverendo Júlio Barbieri Júnior e o ministro adjunto João Aníbal Lopes de Almeida, que organizaram este evento e que o fizeram de forma muito competente, de forma muito séria. E agradecer também a confiança que tiveram com este parlamentar para que eu proferisse uma palestra para mais de 700 jovens sobre um tema de fundamental importância para a sociedade atual, que é o perigo das drogas. Gostaria também de trazer mais uma vez a discussão a questão da Codeplan. Os servidores da Codeplan montaram uma comissão através da sua associação e esta comissão está procurando oferecer sugestões, fazendo um trabalho de elevadíssimo nível para reestruturar aquela empresa pública. Todavia, o governo não tem feito a sua parte. O governo não tem contribuído no mesmo nível da comissão dos servidores. Só para se ter uma ideia, a Codeplan tem um acervo enorme de mapas e de fotografias. Nós temos lá na Codeplan, só para que se tenha uma ideia, nada mais, nada menos do que o relatório Cruz, de 1894, o relatório Belcher, de 1956, e o levantamento aerofotogramétrico da Geofoto, de 1958 e 1960. Além disso, a Codeplan reúne no seu acervo nada mais, nada menos do que fotografias aéreas e mapeamentos de 64, 65, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 86, 89, 90 e 91, que registram a evolução da ocupação do território do Distrito Federal e da região do entorno. Estou concluindo, senhor presidente. Além disso, durante todos os anos de sua existência, a Codeplan sempre teve uma preocupação muito grande com a preservação deste acervo, dada a sua grande importância para o planejamento e a história do Distrito Federal. Todavia, e essa denúncia que eu faço é uma denúncia bastante grave, todo esse acervo está entulhado no subsolo daquela empresa, recebendo ali mofo e umidade, o que está danificando todos os mapas, todos os documentos históricos e a fotografia de toda a evolução da ocupação do território do Distrito Federal. Isso é lamentável. A gente faz um alerta aqui porque a comissão de servidores, encabeçada pela sua associação, em abaixo-assinado, já fez esse alerta à direção da empresa, solicitando providências. Todavia, segundo a informação que temos, até agora, todos esses documentos históricos continuam lá no subsolo, se deteriorando. É a história e são todos os documentos capazes de melhor traçar o planejamento Conclua, deputado. da ocupação do território do Distrito Federal. Por isso, eu solicito ao governo que atue imediatamente no sentido de corrigir essa grande falha. Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento a comunicados de líderes, convido o deputado Marcos Arruda. Antes, porém, convido o deputado Cláudio Monteiro a assumir a presidência. Eu espero a transferência. Pequeno comunicado de líder. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, alunos, estudantes e professores de Braslândia, meus cumprimentos. Senhor presidente, eu venho aqui lamentar o artigo da deputada Maninha, de 9 de junho, no Correio Brasiliense, em que a deputada Maninha, sob o ponto de vista
literário, o artigo é excelente. Mas totalmente equivocado e injusto o artigo da deputada Maninha sob o ponto de vista histórico. Se não, vejamos. Qual foi o maior erro do governo Cristóvão Buarque? É andar atrás de culpados. No primeiro ano, o que é que ocorreu? A síndrome da herança do Roriz. E este ano, continua andando atrás de culpados. Ou seja, querendo culpar o governo do Fernando Henrique Cardoso pelo insucesso atual do governo Cristóvão Buarque. Então, realmente, a deputada Maninha, eu admiro muito a deputada Maninha, mas ela não pode cometer esse tipo de erro histórico. Outro dia eu vi o ex-líder aqui do PT, o deputado Marco Lima, elogiar o presidente Fernando Henrique Cardoso por querer estender a todo o país a bolsa escolar, que foi obra deste governo e que também já o próprio deputado Luiz Estevão já tinha introduzido nas suas empresas. Então, eu acho que é a hora, entendeu? Que a gente não está com picuinha, é a hora da gente somar. Se não, vejamos. Não adianta você querer analisar a nível micro, você tem que analisar a nível macro. E o que é que ocorreu em 1994 e em 1995 em relação a transferências de verbas? Em 1994, não era o presidente Fernando Henrique Cardoso que estava dirigindo a nação. E nós temos aqui transferências da ordem de R$ 1.076.956.768, que foram transferidos antes do presidente Fernando Henrique Cardoso assumir o posto de primeiro mandatário da nação. E o que é que ocorreu em 1995, deputada Maninha? Ao final do ano, um crescimento nominal de mais de 40%, que descontada a inflação, ainda assim, dá um crescimento real de 13%. Então, não se pode culpar o insucesso do governo Cristóvão acusando o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acredito, deputada Maninha, no sucesso, sim, deste governo Cristóvão, se realmente começar, e já está começando, a mudar de rumos, isto sim, já está começando a mudar de rumos, cumprindo seus compromissos de campanha. Eu acredito neste governo porque eu votei no governador Cristóvão para governador do Distrito Federal. Mas esse tipo de injustiça, deputada Maninha, esse tipo de equívoco histórico tem que ser reparado. E aí eu volto a insistir, elogio a postura do ex-líder do PT, deputado Marco Lima, quando aqui teve a coragem de elogiar o governo do Fernando Henrique Cardoso. Senhor presidente, eram essas palavras que eu tinha que proferir. Muito obrigado. Passo a presidência do deputado Geraldo Magela. No momento exato. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Maninha, pela ordem. O deputado Marcos Arrudas fez várias citações ao meu artigo no jornal, inclusive com solicitações de esclarecimentos acerca do que escrevi. Eu gostaria de pedir a essa presidência direito de resposta. Mas foram citações críticas? Em Cláudio. A presidência solicita a assessoria de plenário que providencie as notas taquigráficas para analisar o pedido da deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Vocês estão lá. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minhas caras professoras Eva, Francisca, Luciene e Silvane, e professores André Lúcio e Robson, e alunos do Centro Especial de Ensino de Braslândia, as meninas e meninos que hoje nos honram aqui com a sua presença, muito obrigado e espero que hoje aqui, vendo o trabalho dos deputados distritais, vocês compreendam da importância do nosso trabalho
e que o dia de hoje desperte em vocês vocações de políticos que, se Deus quiser, amanhã estarão aqui junto conosco defendendo o povo do Distrito Federal. Mas, meus caros deputados, quando fui eleito deputado distrital, em função de uma vida inteira dedicada à iniciativa privada, durante 27 anos, fui diretor e diretor superintendente de um dos maiores grupos empresariais do Distrito Federal, muitas pessoas me questionavam qual seria o meu papel em relação às empresas públicas existentes na nossa cidade. E desde o primeiro dia do meu mandato, eu pude demonstrar de maneira inequívoca de que maneira vislumbro o papel que essas empresas cumprem na nossa cidade. Sou, fui e sempre serei um ardoroso defensor do fortalecimento e da sobrevivência das empresas públicas da nossa cidade. Notadamente, empresas como a Nova Cap, empresas como a Codeplan, empresas como a Terra Cap e como a TCB, são empresas que, no meu entendimento, desempenham um importantíssimo papel, já que não só fazem serviços que a iniciativa privada muitas vezes não tem interesse em fazer a preços competitivos, como também dão ao governo instrumentos reguladores de mercado, de maneira a poder avaliar por seus próprios meios qual é o justo equilíbrio de preços que deve ser praticado nas obras e serviços do Distrito Federal. E é por isso que venho a esta tribuna hoje para dizer da minha enorme preocupação quanto ao desempenho dessas empresas demonstrado durante o ano de 1995. Assim apenas para dar um exemplo, que não adianta nós defendermos aqui a empresa pública se em seu desempenho ela acaba caminhando em função dos seus péssimos resultados para a sua inviabilização e a impossibilidade de sua sobrevivência. E os exemplos aqui são flagrantes. Tomemos, no caso, o balanço da Nova Cap, que em 1994 havia tido um lucro líquido de R$ 4.800.000. Pois muito bem, no ano de 1995, para encerrar, senhor presidente, esse lucro desapareceu, transformando-se num prejuízo de R$ 8 milhões, que compromete seriamente o futuro daquela empresa, já que representa quase metade do seu patrimônio líquido. Em relação à TCB, o quadro não é menos assustador. Um prejuízo de R$ 12,5 milhões no ano passado faz com que o patrimônio líquido da TCB hoje seja negativo. Eu chamo a atenção aqui, patrimônio líquido negativo, deputado, de R$ 15 milhões. E para concluir, falar do balanço aqui da Terra Cap, que apresentou em 1994 um lucro de R$ 14,5 milhões e neste ano, no ano passado, 1995, viu esse lucro ser reduzido em 92%, tendo um resultado de apenas R$ 1,1 milhão, na verdade, devido à correção monetária, porque se não fora isso, teria amargado um prejuízo de R$ 7 milhões. Essa é a advertência, o alerta que deixo aqui desta tribuna, para que nós não tenhamos amanhã que assistir, lamentavelmente, ao desaparecimento das nossas empresas em virtude da má administração e dos parcos resultados apresentados. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco, em nome da liderança do Bloco Democrático Trabalhista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu gostaria de saudar também nesta casa a presença dos queridos alunos que estão fazendo parte do projeto Cidadão do Futuro, juntamente com as professoras que vêm ao plenário da Câmara Legislativa e que certamente nos honram, porque estão aqui para acompanhar os trabalhos legislativos que se processam nesta casa. E numa aula de cidadania, essas mesmas crianças estarão aqui ainda esta semana, participando de uma sessão em que eles mesmos serão os deputados mirins para poder realizar uma sessão especial aqui. Senhor presidente, eu gostaria rapidamente de fazer um registro que considero da mais alta importância. Nós temos, como parlamentar, desde a legislatura anterior, acompanhado e incentivado toda a iniciativa que visa a colocar um fim num trágico problema que assola a nossa comunidade. Trata-se do problema das drogas, que infelizmente tem estado presente em vários setores da nossa comunidade aqui do Distrito Federal. Eu
tenho acompanhado com atenção as iniciativas que são tomadas, quer seja a nível de governo, quer seja a nível de iniciativas particulares, e tenho visto com bastante simpatia o trabalho realizado por um professor de sociologia que, por mais de 30 anos, desde 1972, aqui em Brasília, iniciou um movimento denominado Desafio Jovem de Brasília, que trata exatamente da recuperação de droga-dependentes. Trata-se do professor Galdino Moreira Filho, que vem agora de editar o seu mais recente livro, depois de ter publicado várias obras falando sobre o tema, alertando as famílias a respeito deste grave problema. E agora ele lança um livro que é a história real e verdadeira de um moço que, sendo de uma família distinta, com todos os seus sonhos e ideais, de repente se viu apanhado pela armadilha das drogas. E diante dessa cilada, ele se tornou um dependente em drogas, e a partir daí a sua vida foi enfrentando somente o fracasso e a derrota, até que ele chegou ao fundo do poço, e depois, de uma maneira milagrosa, ele consegue se reerguer, tendo sido apoiado, inclusive, pelo trabalho do próprio pastor Galdino Moreira Filho. Este livro, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tem o título Eu Venci as Drogas. E eu gostaria de desafiar aqui, através da tribuna da Câmara Legislativa, todos aqueles que certamente estão empenhados nessa luta, a estimularem a distribuição desse livro, para que aquelas pessoas que eventualmente têm os seus filhos e gostariam de ver esses filhos encaminhados da melhor maneira possível para o sucesso na vida, pudessem, através desse livro, encontrar ali uma orientação sadia a fim de preservar essas crianças do desastre que seria se tornarem vítimas das drogas. Então, eu desafio aqui as lideranças da nossa cidade, as autoridades governamentais, todos aqueles que se empenhem, vou concluir, senhor presidente, que se empenhem na distribuição desta obra. É um autor aqui de Brasília, do Distrito Federal, que convive com este problema desde 1972 e que, portanto, é um expert no sentido de fazer palestras, conferências e, sem dúvida nenhuma, um escritor renomado que merece a nossa atenção. Então eu faço esse registro, senhor presidente, e vou fazer com que essa mensagem possa ser disseminada no sentido de que as pessoas tenham nesse livro mais um instrumento na luta contra as drogas. Parabenizo ao pastor Galdino Moreira Filho e deixo aqui o registro do excelente trabalho realizado por ele. E, finalmente, senhor presidente, com a aquiescência de Vossa Excelência, gostaria de reiterar o convite aos nobres deputados desta casa, especialmente aos deputados que fazem parte da comissão especial, que deverá participar hoje às 20 horas, lá no edifício sede da Sociedade Bíblica do Brasil, na 603 Norte, da entrega do título de cidadão honorário de Brasília, pós-mortem, ao doutor Cleiton Rossi. E eu reitero aqui o convite para que as lideranças partidárias indiquem seus representantes para aquela cerimônia, que certamente será mais uma etapa, mais um marco na vida do parlamento local. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Mas é que aqui não tem emenda da Lei Orgânica. A emenda da Lei Orgânica vem em primeiro lugar. Com a palavra, deputado Rainha. Apenas para me associar às palavras do deputado Peniel Pacheco, no tocante à atuação e o trabalho desenvolvido pelo pastor Galdino na questão da prevenção ao uso de drogas, bem como no tratamento e recuperação de dependentes químicos aqui no Distrito Federal. Merece louvor não só dos deputados, mas do Poder Legislativo como um todo. Damos início ao comunicado de parlamentares, concedendo a palavra ao deputado Marco Lima, que está ausente. Concedo a palavra ao deputado Wasni Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, eu assumo essa tribuna para comentar rapidamente
a questão concernente ao desemprego no Distrito Federal nos dias de hoje. Eu acredito que a matéria é da maior importância. Todos os esforços que o Poder Executivo vem desenvolvendo não é capaz de poder resgatar o papel do emprego que essa cidade necessita para poder nós darmos à nossa população realmente a dignidade necessária. O desemprego é talvez o componente mais desagregador das famílias e do compromisso com da cidadania que cada trabalhador tem nessa cidade e nesse país. O que nós hoje visualizamos é um crescimento desenfreado do desemprego, ainda que as iniciativas BRB Trabalho, o crescimento das feiras e do mercado informal no Distrito Federal, além do programa de treinamento que a Secretaria de Trabalho vem desenvolvendo na formação de milhares de trabalhadores, serem elementos que vêm tentar equacionar o problema, e agora, particularmente, com a questão da retomada do metrô, nós entendemos que essa questão é de uma maior importância. E aí eu gostaria de situar essa questão a partir da posição de uma política econômica desenvolvida em nosso país. Hoje, o Plano Real pode se dizer vitorioso no ponto de vista do controle das taxas inflacionárias. No entanto, ele paga um ônus altíssimo, que é o ônus do desemprego. Se a sociedade brasileira não entender isso, e se o governo federal não redimensionar a sua política econômica, no sentido de possibilitar aos brasileiros, nós vamos viver um quadro ainda mais acentuado de desemprego. Hoje, o clamor não vem apenas dos desempregados, mas vem das próprias empresas que investiram longos e longos anos para que chegasse ao nível de maturidade e estabilidade econômica. O que assiste esse país é uma situação deplorável, é um quadro inaceitável, e nós que acompanhamos a dinâmica da sociedade, não podemos conestar com essa prática espúria que é ver as empresas serem desmanteladas em cima de um plano que simplesmente tem como objetivo a manutenção de taxas inflacionárias sob o controle, mas milhares de famílias desencontradas e inteiramente desmoralizadas pela sua falta de condição digna de sobrevivência. Basta vivermos e andarmos um pouco mais, sobretudo nas regiões de assentamentos, mas até mesmo nas regiões mais nobres da nossa cidade, que nós vamos verificar esse quadro deplorável, que nós não podemos conviver com o imobilismo do governo federal. O ministro Serra, ao sair do governo federal, anuncia um programa de retomada das microempresas e de financiamentos mais condizentes a essa realidade. Ora, este quadro não vem de forma nenhuma numa rapidez que poderia ver pelo menos uma redução do nível do desemprego. A população economicamente ativa, que entra no mercado dos desempregados, naturalmente se associam àqueles que, através da marginalidade, hoje busca condições de sobrevivência. Nenhum de nós aqui, de sã consciência, iríamos defender a marginalidade, mas, infelizmente, ela é uma realidade gritante de norte a sul desse país. E agora, se faz necessário que o governo federal, de certa forma, que tenta justificar o seu imobilismo na questão da reforma agrária, ao denunciar, como o próprio ministro Jungmann denunciou, a desapropriação de uma fazenda em Mato Grosso. Ora, a desapropriação é um passo fundamental, e o rito sumário no Congresso Nacional, esta lei que virá, de certa forma, acelerar o programa de desapropriação nesse país. Caso contrário, a reforma agrária continua sendo um mero discurso político para contentar as elites e apagar o apego das populações sofridas nas suas organizações. Portanto, isso vem permitindo que o movimento Sem Terra no Brasil,
que o Movimento Sem Terra no Brasil aglutine forças políticas, já estou concluindo, aglutine forças políticas capazes de contrapor este governo federal e estabelecer condições políticas para poder avançar a reforma agrária no Distrito Federal. Recente anúncio que o governo do Distrito Federal fez, de no mínimo assentar 2.000 famílias, é uma demonstração inequívoca de um passo importantíssimo, ainda que limitado. O Distrito Federal não tem grandes condições de fazer programas de reforma agrária, mas ao equacionar um número de 2.000 famílias, ou um pouco mais do que isso, já é uma demonstração de compromisso com a reforma agrária nesse país. Portanto, deixo aqui o meu cumprimento ao governo do Distrito Federal para que concretize, conclua, por favor. Estou concluindo, senhor presidente, para que concretize este projeto, que é o assentamento de aproximadamente 2.000 famílias, num tempo ágil, num tempo rápido, num tempo suficiente para que nós possamos assistir, de fato, uma redução evidente do desemprego e não um aumento como vem ocorrendo no Distrito Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Presidente, senhores deputados, volto a esta tribuna para falar da questão do desemprego no Distrito Federal. Acredito que nenhuma tragédia, das muitas que se abatem sobre o nosso povo, tenha consequências mais graves e leve a outros fatos com a profundidade que a questão do desemprego, infelizmente, traz para a população do Distrito Federal. O desemprego, além de tudo, é causa de desestruturação familiar, o que se vê hoje, principalmente na periferia do Distrito Federal, em que os chefes de família, amargurados ante a impossibilidade de cumprir o seu papel perante seus familiares, se entregam à bebida, se entregam a atividades muitas vezes até à margem da lei, tendo em vista que não conseguem espaço no mercado de trabalho. Assisti aqui às palavras do deputado Wasni Derrori acerca do problema do Fibral. E quero dizer ao deputado e aos demais parlamentares da Casa que me solidarizo a todos os esforços que foram feitos no sentido de reativar aquela empresa. Conheço aquela empresa com profundidade. Em verdade, a empresa foi de minha propriedade durante os anos de 1980 e 1981, quando então vendi aquele grupo de Contagem em Minas Gerais, o frigorífico, já que me defrontava com a impossibilidade, mesmo naquela época, de torná-lo rentável. A guerra fiscal entre os estados, meu caro deputado Wasni, ela alcança outros aspectos que eu gostaria muito que fossem observados. Todos nós sabemos que o Distrito Federal, por força da sua capacidade de consumo, é o maior mercado do país. No entanto, quando se trata de industrializar produtos primários, nos vemos defrontados com uma enorme dificuldade. A nossa unidade da federação não é produtora de insumos primários, não é produtora de matéria-prima nem para suinocultura, nem para frigorífico de abate de bovinos e nem sequer de grãos ou de cítricos, a fim de que nós pudéssemos desenvolver a industrialização de produtos primários. Quando esses produtos são importados, trazidos de outros estados, para tentar serem industrializados no Distrito Federal, eles sofrem uma questão que quem já viveu o problema conhece com profundidade. É porque os estados produtores de matéria-prima protegem sua receita tributária através de um artifício denominado pauta, em que eles sobrevalorizam o valor do produto primário, fazem com que a incidência do tributo recolhida antecipadamente se dê não sobre o valor de aquisição, mas sim sobre o valor da pauta, o que faz com que qualquer incentivo dado para essa atividade especificamente no Distrito Federal se torne absolutamente inócua. Eu quero dizer que eu venho falando isso, pregando nesse deserto, desde 1982. E lembro aqui quando construí a primeira indústria de soja do Distrito Federal e a primeira do Centro-Oeste, em 1987, vendi 1 ano e meio depois, pela impossibilidade de torná-la rentável, o grupo que a comprou, que é o maior grupo esmagador de soja de todo o mundo, com receitas de 38 bilhões de dólares, fechou a fábrica 1 ano depois, pela impossibilidade de resolver a questão de trazer matéria-prima para a sua indústria, sem ser
achacado na questão da tributação da fonte primária de produção, que no caso era o grão de soja ou o boi em pé no caso do frigorífico. Portanto, eu quero dizer que a questão é uma questão que eu parabenizo todos os deputados que se esforçarem pela solução disso. Nós não vamos gerar empregos no Distrito Federal se nós não atacarmos as razões que impedem o fortalecimento e o desenvolvimento do setor empresarial na nossa cidade. Não há emprego sem empresa, não há empresa sem investimento. Para que haja investimento, há que haver a garantia de rentabilidade. Portanto, eu quero dizer, relembrar minhas palavras no primeiro dia da retomada dos trabalhos legislativos de 1996, em que eu já dizia que, preocupado com a estabilização do salário do servidor público, que constitui mais de 60% da massa salarial da nossa cidade, o servidor vem perdendo poder aquisitivo. Isso significa menor capacidade de consumo, menor recolhimento de tributos e menor demanda por serviços e pelo comércio, com as consequências do agravamento do desemprego. Aquilo que eu dizia há 4 meses atrás, lamentavelmente, é uma previsão que, com tristeza, eu vejo que ela se confirma. Tempo encerrado, deputado. Para terminar, o desemprego na nossa cidade alcança níveis recordes, nós estamos erradamente abandonando a luta pela defesa do salário do servidor, nós temos que nos mobilizar para defender o reajuste do salário do servidor público, do servidor do Distrito Federal, da área de saúde, educação, segurança, administração direta, porque nós estamos, com a nossa omissão, contribuindo para inviabilizar a economia do Distrito Federal. E na questão das indústrias transformadoras de produtos primários em produtos industrializados, é absolutamente indispensável que nós reformulemos a questão da pauta que incide sobre a entrada da matéria-prima nas indústrias do Distrito Federal. Porque, de outra forma, é absolutamente inviável, ainda que o ICMS de saída seja reduzido a 0 pelo governo do Distrito Federal, isso não resolve o problema, porque a supervalorização da pauta no produto primário inviabiliza até a sobrevivência dessas empresas. E eu quero, inclusive, lembrar que a situação é tão esdrúxula que, durante um ano, uma empresa como frigorífico, ou uma indústria transformadora de arroz ou de soja, ela fica credora de ICMS por anos e anos, porque ela paga tanto ICMS na entrada da matéria-prima que o ICMS de saída na venda do produto industrializado acaba sendo menor do que o ICMS de entrada. Portanto, são empresas também que não geram nada em termos de tributo. O tempo de Vossa Excelência está encerrado. Terminando. Porque são achacadas na hora da compra da matéria-prima pelos estados vizinhos. Vamos mergulhar nesse assunto, porque nós temos uma responsabilidade e cabe a todos nós, juntos, lutarmos por essa solução. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Ótimo. O que é? Sim. Não, eu sei. Não, Vossa Excelência quer usar a palavra em que condição? A exemplo, deputado Renato Rainha. Pela ordem, é isso? Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Porque eu gostaria, senhor presidente, de solidarizar-me com o pronunciamento do deputado Luiz Estevão e, ao mesmo tempo, dizer que seria importante, a exemplo dessa questão do frigorífico, que a casa trabalhou. Esta casa tem uma equipe de profissionais altamente competente, tanto em gabinetes como na estrutura da casa, que, ao debruçar em cima de casos específicos, nós conseguiríamos avançar. Eu, inclusive, sugiro que esta indústria, que me parece foi da Cargill, nós sentemos com eles e analisemos se há interesse e vamos tentar equacionar a matéria de natureza tributária para ver se é a única e outras questões, e assim eu acho que a gente vai avançar objetivamente em cima dos problemas. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uso esses minutos para falar sobre o veto parcial ao projeto de lei de minha autoria e do deputado Luiz Estevão, relativo à concessão de título de transferência de posse e domínio aos moradores da Vila Planalto. E, nesse aspecto, eu quero elogiar a posição do governador
Cristóvão, embora tenha vetado só parcialmente referente aos preços, houve um acordo amplamente discutido pelas lideranças da Vila Planalto, pela Associação dos Moradores. E, nesse sentido, em função desse acordo de preço, que satisfaz as legítimas reivindicações daqueles pioneiros, o nosso voto hoje é para manter este veto parcial do senhor governador Cristóvão Buarque. E, nesse sentido, eu solicito aos meus pares para manter esse veto pessoal em relação aos preços, tendo em vista já ter havido um acordo amplamente divulgado com o de acordo do governador junto àquela população, aqueles pioneiros da Vila Planalto. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores aposentados aqui presentes. Senhor presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o nosso líder da bancada, deputado Luiz Estevão, pelo seu pronunciamento e preocupação com a situação fiscal do Distrito Federal, com a situação econômica do Distrito Federal, mesmo sendo um deputado de oposição, está tendo aqui o brilho e a coragem e a sensatez de mostrar as dificuldades que tem hoje Brasília e que Brasília poderá ser uma cidade melhor. Mas, diante desse contexto, senhor presidente, eu gostaria de lembrar o orçamento participativo no Distrito Federal. Não é novidade orçamento participativo nas prefeituras do PT, não é novidade a implantação do orçamento participativo no Brasil, que, diga-se de passagem, quem implantou o orçamento participativo no Brasil foi o PFL. Em 1986, fiz parte de uma equipe que discutia no Congresso Nacional o orçamento participativo. Eu fazia parte daquele seminário, promovido pelo Congresso Nacional, na pessoa da presidência do nosso partido naquela época, a gente já discutiu o orçamento participativo. Agora, o orçamento participativo tem uma grande importância quando é tratado seriamente. Todo orçamento, que seja doméstico, que seja de governo, que seja de Estado, de prefeitura ou de município, você terá que ter a maior seriedade para a discussão. Infelizmente, a peça orçamentária anual, isto é, a lei orçamentária do orçamento do Distrito Federal, não integra o orçamento participativo. É uma peça orçamentária à parte, que, se diga de passagem, que é justamente uma fórmula de manipular aqueles delegados. Eu dou um exemplo do que ocorreu em Samambaia. Na 429, na quadra 429, o orçamento participativo foi discutido para a construção de um posto de saúde naquele local. E hoje não vai mais construir aquele posto em função de um aviso da Secretaria de Educação, de Saúde do Distrito Federal, comunicando que não ocorrerá mais a execução deste posto. E isto foi peça de uma discussão orçamentária junto com os delegados, junto com o tão chamado e propagado orçamento participativo. E agora eles não vão construir já o posto. Já colocamos aqui uma moção tentando forçar o governo do Distrito Federal concluir aquela obra. Infelizmente, tem lá um comunicado que será realizada em 1997. Aí eu pergunto para Vossa Excelência, qual é o interesse que tem de reunir a comunidade, decidir democraticamente sobre a aplicação de recursos naquela cidade satélite, de repente ele é desviado. Agora, o orçamento participativo é o mínimo daquilo que se discute sobre investimento. Mas eu queria fazer um questionamento aqui, senhor presidente. A obra do metrô hoje é a maior obra no Brasil financiada pelo governo federal aqui no Distrito Federal. Eu pergunto, algum delegado, algum membro
do orçamento participativo. Foi consultado se deve ou não permitir a continuidade dessas obras pela Via Engenharia ou pela Odebrecht Engenharia, empresas que financiaram o senhor governador para estar hoje sentado na cadeira do Buriti. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma reflexão. O deputado Vasni, que no passado muitos aqui denunciavam essas empresas de maracutaia e de corrupção. Será que agora não vão corromper mais ninguém? Será que agora a Odebrecht e a Via Engenharia, por se prestar serviço ao senhor governador, terá hoje uma outra filosofia técnica? Terá? Eu não acredito, porque foi esta empresa que deu $200 mil para o senhor governador, foi essa empresa que deu $200 mil juntamente com a Via Engenharia para financiar, assim, a campanha do PT no Distrito Federal. E agora você vê o governo falar sobre orçamento participativo. Será que consultar os delegados, que essas empresas terão condições de dar continuidade a essas obras? Este é o orçamento participativo? É o orçamento da maracutaia que está sendo feito no Distrito Federal, tentando envolver e tentando ludibriar os líderes comunitários, que eu chamaria assim. Será que o orçamento participativo não tem que discutir também o salário dos professores, dos médicos, dos trabalhadores, enfim, da máquina do governo do Distrito Federal? Não, estão fazendo sim pequenas obras em cima da demagogia e da falsidade. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Abriu mão. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Ausente. Concedo a palavra à deputada Maninha. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Ausente. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente. Pela ordem. Eu achei muito justo. Estou entrando com um projeto de decreto legislativo concedendo o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Ornella de Souza, nosso ex-colega aqui. Eu acho muito justo e tenho certeza que é de simpatia de todos os colegas. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, o tema que me traz a essa tribuna para debate é a questão do desemprego. E nós não podemos avaliar de forma nenhuma o crescente índice de desemprego em Brasília. Hoje, segundo os dados mais recentes, 144 mil desempregados no Distrito Federal. O pessoal da galeria está reclamando a ausência de som, senhor presidente. Sistema de som aí, a galeria está reclamando a ausência de som. Eu estava dizendo que nós não podemos, de forma nenhuma, debater a questão do índice de desemprego em Brasília. Hoje, nós já temos, segundo os dados mais recentes, 144 mil desempregados e chegaremos até o final do ano com mais de 160 mil desempregados se não for adotado nenhuma atitude. Nós não podemos fugir de forma nenhuma do debate do campo do padrão remuneratório dos servidores públicos. Brasília, como foi muito bem ressaltado pelos oradores que me antecederam, não tem grandes indústrias. O comércio de Brasília não é lá muito grande. Hoje ainda, o que sustenta a economia do Distrito Federal são os servidores públicos. E os servidores públicos, tanto a nível federal, que aqui residem e que aqui trabalham, como a nível local, servidores do GDF, estão bastante prejudicados na sua capacidade de adquirir bens. Eles perderam em muito o poder aquisitivo. Além de perderem o poder aquisitivo pela desvalorização que o real sofreu, e nem me digam que não sofreu, além de perderem aí o poder aquisitivo, ainda perderam direitos sagrados,
que eram de fundamental importância para o seu custeio, o custeio das suas necessidades, como o ticket de refeição, que o GDF não paga, como os 10 dias trabalhados e vendidos de férias, que os servidores não receberam. Algumas categorias, inclusive, tiveram os seus salários reduzidos. Eu posso citar o caso da Polícia Civil, que teve o seu salário reduzido em mais de 30%. E tantas outras categorias. A data base, que iria ocorrer agora em janeiro, não ocorreu, não aconteceu. E os servidores não queriam aumento. Os servidores queriam tão somente um reajuste, para quê? Para suprir as perdas salariais de um ano, sem nenhum tipo de reajuste. E hoje nós já estamos no mês de junho, ou seja, 18 meses, e os servidores não tiveram o seu poder de compra recomposto. Eu não estou falando de aumento, eu estou falando de poder de compra recomposto, ou seja, voltar ao normal que era há 18 meses atrás. Então, com servidores públicos, com seu poder de compra, com seu salário reduzido, o que nós podíamos esperar da economia do Distrito Federal, que depende sobremaneira desse segmento? É lógico que a economia do Distrito Federal ia sofrer esse baque que está sofrendo. As vendas iriam diminuir, e diminuíram muito. Nós estamos vendo aí várias e várias empresas fechadas. É lógico, eu volto a repetir, que o fator não é único e exclusivamente a redução do poder aquisitivo do servidor público. A carga tributária é elevadíssima, nós temos um problema de disponibilização de áreas para instalação de novas empresas em Brasília, diferenças de ICMS que levam empresas a montarem aqui do lado, no estado vizinho do Goiás, montarem ali as suas instalações, produzirem e apenas mandarem vender aqui no Distrito Federal por um preposto, com isso deixando os nossos impostos e os nossos empregos no estado vizinho. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas a questão dos servidores públicos, como eu disse, por ser Brasília uma cidade sui generis, ou seja, uma cidade que depende, estou concluindo, senhor presidente, que depende em muito a sua economia. Tempo encerrado, deputado. Estou concluindo, senhor presidente. Do padrão de vida e do poder remuneratório dos servidores públicos, por Brasília depender disso, nós estamos sofrendo muito com o índice aí de desemprego cada vez maior e com a quebradeira das nossas empresas, seja no âmbito industrial, comercial e até na área rural. Enquanto o governo local e o governo federal não tratarem com mais respeito e com mais dignidade os servidores públicos, aqui na capital federal, nós não teremos a recuperação do índice de emprego. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Abre mão. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Abre mão. Concedo a palavra ao deputado João de Deus, ausente. Encerramos o comunicado de parlamentares. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 303 de 1995, que revoga a letra B do parágrafo 1 do artigo 2º e autoriza o Poder Executivo a estender os inativos benefícios da lei número 786 de 7 de novembro de 94. Já houve relatório? Acho que não. Solicito que o deputado Edmar Pirineus apresente relatório e voto pela Comissão de Constituição e Justiça. Só relatório, né? Mas o Pirineus não é da... Você não é da CCJ? Não, então não é. Quem foi o relator desse projeto na época?
Tem que ver, pega o projeto aí e vê quem era o relator. É mesmo? Como? Deputado Pirineus, para apresentar relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou ver. Da Comissão de Constituição e Justiça, relatório ao veto total, imposto pelo governador do Distrito Federal ao projeto de lei 303/95, de autoria do deputado Odilon Aires, que revoga a letra B do parágrafo 1 do artigo 2º e autoriza a estender os inativos dos benefícios da Lei 786, de 7 de novembro de 1994. Relatório. Peço dispensa do relatório.